Cartas de tarô, alienígenas e budismo. O que isso pode definir sobre o seu futuro e o seu presente? E que significado essas coisas, esses pensamentos, essas ideias podem trazer sobre a sua vida? Assista esse vídeo e você vai descobrir a minha experiência com tudo isso. Meu nome é Jefferson Bertoldo, sou do interior do Ceará e esse é o meu canal chamado Pescador de Almas. E esse é o segundo vídeo desse canal, fora a apresentação, em que vou contar a segunda parte do meu testemunho. No primeiro vídeo eu falei muito sobre a minha infância e sobre como eu perdi a inocência ali com um contato muito próximo, muito cedo na verdade, com a imoralidade, com os vídeos adultos, se é que você me entende. E como isso influenciou toda a minha vida e fez com que eu fosse muito frustrado em relação à vida, em relação a mim mesmo, tivesse uma visão deturpada da realidade, de mim mesmo e fosse fracassado em tudo aquilo que eu empreendesse. E eu falei em grande parte de relacionamentos. Nessa segunda parte, eu quero falar do começo da minha vida adulta. Então, assim que eu saí do ensino médio, e só antes de continuar, vai ter muitos barulhos de fundo. Tá tendo obra aqui do lado, minha mãe cozinha aqui do outro, os vizinhos, tudo que eles fazem ressoa aqui no vídeo. Então peço que você releve os barulhos de fundo. Estou começando agora e não tenho estúdio, nem uma estrutura para gravar esses vídeos. No início da minha vida adulta, assim que eu saí do meu ensino médio, eu fiz no ensino médio um curso. Na verdade, no meu ensino médio eu fiz em tempo integral, em uma escola profissionalizante aqui da minha cidade, e eu fiz o curso de informática. Mas quando eu saí, eu não queria prosseguir na área. Assim que eu saí, eu ainda fiz um curso ainda de informática, nunca recebi o certificado, era de programação. E aí eu enjoei da área. De alguma forma, na verdade, por causa das pessoas, eu achei que não era o tipo de pessoa que eu queria estar junto. Eu já assistia vídeos assim de muitas ideias, e uma dessas ideias era da lei da atração. E a lei da atração acredita que aquilo que você mentaliza, aquilo que você coloca em sua imaginação com intenção, você consegue atrair e manifestar. Essa é uma palavra que eles falam muito, manifestação, né? Manifestar essa realidade. Então eu quis colocar isso em prática. Nesse momento em que eu saio do meu ensino médio, eu estou desempregado e eu não queria continuar estudando. E nem teria como, vamos dizer assim. Talvez em uma federal, né? Mas eu não tinha interesse, eu não tinha nenhum curso que eu me identificava. E eu queria ganhar dinheiro. Eu já estava cansado de pedir dinheiro para os meus pais. Então, em busca de ganhar dinheiro, em busca de ser independente, eu procurei formas alternativas de ganhar dinheiro. E quando eu falo alternativas, eu não estou falando de criminalidade, não. Eu estou falando de formas não tão convencionais assim. E uma bateu na minha porta. Usando a lei da atração, o princípio de que aquilo que eu ponho na minha mente, de que eu fico pensando, imaginando, fantasiando, né, que é você sentar e ficar mentalizando, fantasiando você. Por exemplo, usando esse princípio, eu falei, qual é a coisa mais alta, materialmente falando, que eu consigo imaginar? E na minha cabeça veio um carro muito caro, né? Eu joguei muito videogame, uma parte que eu não falei, porque não convém, né? Nesse momento joguei muito videogame, uma das minhas fugas da realidade favorita era videogame. Então tinha um carro lá que eu joguei em um jogo do PlayStation 2, que era uma Lamborghini. Então eu pensei, não, uma Lamborghini deve ser um carro caro, né? Pesquisei lá, era em torno de 2 milhões de reais uma Lamborghini. Então eu comecei a mentalizar uma Lamborghini na minha cabeça, porque afinal de contas, aquilo que eu mentalizo, eu consigo. Então foi isso que eu fiz. E aí, foi o que aconteceu? O resultado é que nessa época eu estava no meu quarto. E tem um detalhe. Quando eu digo que eu estava no meu quarto, é que eu estava desempregado e vivia no meu quarto jogando videogame no celular. Jogando jogos no celular. E jogos imorais também. Eu jogava jogos pornográficos. Eu jogava jogos de chat e personagens 3D em que você conseguia ter conversas imorais, trocar fotos e esse tipo de coisa. É daí que eu venho. É daí que eu venho. É daí que o Senhor me resgatou. Porque eu não conseguia isso no mundo real, eu partia
para a fantasia e para o mundo digital, em busca de preencher algo que essas coisas nunca conseguiram preencher. Então eu estava aí nesse momento, quando eu comecei a mentalizar esse carro, essa Lamborghini, fui convidado para uma reunião da Rinode Cosméticos. E nessa reunião, eles apresentam aquele famoso plano de carreira, provavelmente você já recebeu uma apresentação. E aí no final, a última recompensa da maior graduação da época, eu não sei como é que tá, qual é a maior graduação hoje. Só tinha um que tinha conseguido essa graduação, era uma Lamborghini. E aí na hora, estralou na minha cabeça, assim, iluminou e falei, caramba, eu tava mentalizando a Lamborghini, agora a Lamborghini aparece, uma chance de conseguir a Lamborghini, uma oportunidade de eu conseguir isso daí. E aí foi o início de uma jornada de 2 anos na Rinode Cosméticos. E financeiramente eu nunca prosperei lá. Assim como eu não prosperava em nada, eu não consegui prosperar na Rinode. Porque hoje eu percebo que eu não obedecia princípios, eu não tinha entendimento. Então eu desonrava os meus pais. E eu não dava crédito aos meus pais, não dava crédito à opinião dos meus pais. Eu era muito arrogante. Eu entendia que, como eu tinha mais inteligência, meus pais eram de uma geração passada e eram da roça, eu tinha mais capacidade de decidir por mim mesmo do que eles. Eu não conseguia fazer a diferença entre conhecimento de vida e conhecimento intelectual. São coisas muito diferentes. Eu não conseguia fazer esse discernimento, então eu me achava muito mais capaz para essas decisões. Então, na Rinode, eu entrei e uma coisa foi muito proveitosa. Eu perdi a timidez. Eu apresentava planos de carreira, eu vendia perfumes e cosméticos. E no meio termo ali, eu fui percebendo que eu não servia para ser vendedor dessas coisas, porque são produtos que eu não acreditava. Nunca fui vaidoso de ficar usando produto de limpeza, nunca fui vaidoso de ficar botando perfume demais. Só uso perfume para sair e um perfume meu dura 6 meses. Como é que eu vou vender para o pessoal que eles têm que usar um perfume por mês? Né? Então fica complicado você vender uma coisa que você não vive e não acredita. Então não tive sucesso e cobrança, né? Se manter através de vendas, correr todo dia em busca. Mas eu dei o meu melhor. Eu andava nas ruas da cidade, eu ia nos comércios, eu fazia tudo o que eles diziam. Eu colocava em prática o que eles diziam que tinha que fazer. Eu ligava para as pessoas, eu mandava mensagem, eu ia nas casas, eu cobrava, fiz a minha parte como vendedor, mas nunca fui para frente. O máximo que eu conseguia era dinheiro para manter as compras do mês, ou seja, os produtos se pagavam, mas não davam lucro. E aí não atribuo a Rinode, mas a minha capacidade e eu não levar jeito para essas coisas. Seguindo o plano de carreira, umas 2, 3, talvez 5 pessoas tenham entrado através de mim na Rinode. Mas eu nunca bati meta. Porque existiam condições específicas para bater a primeira patente, eu nunca atingi essas estruturas, essas condições. Então nunca bati nem a primeira patente para chegar na última e conseguir a tal Lamborghini. Mas aconteceram 2 episódios muito marcantes. Né? Além de eu ir todas as reuniões, religiosamente todas as quartas, uma vez por mês ir para o Juazeiro e para o Crato. Já cheguei para Fortaleza para reuniões, para as convenções gigantescas. Nunca fui para o Rio de Janeiro, mas o máximo que eu fui foi Fortaleza. E aconteceram 2 episódios muito marcantes para mim. O primeiro foi quando em um evento no Crato, Juazeiro, não me lembro exatamente, eu fui e fiz a besteira de me escorar no carro que um dos vendedores, consultores tinha conseguido, estava na calçada, era uma BMW. E aí eu me escorei e fiquei assim, né, pousando, não sei para que eu fui fazer aquilo. E a cena que se seguiu foi uma cena que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Veio o filho do dono daquele carro, um menininho de blazer, provavelmente 8 anos de idade, 7 anos de idade, de blazer, coque samurai, veio e disse: sai do carro do meu pai, desencosta o carro do meu pai, desencosta o carro do meu pai. Pronto, desencostei. E foi a coisa mais humilhante que eu me lembro na minha vida de ter vivido.
E aí eu precisei disso para ter um choque de realidade, cair do meu cavalo e pensar, rapaz, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu brigo com os meus pais para vender esses produtos, para vir para essas reuniões. Eu faço tudo que tem que ser feito. Não vou para canto nenhum. Ainda venho, saio da minha cidade, venho para cá, saio de perto dos meus amigos, paro de gastar tempo com as pessoas que realmente me conheceram desde criança, para estar com essas pessoas que só valorizam a patente que você tem, o sucesso material que você devolve. E aí, para ser humilhado, bicho, assim, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E aí eu comecei a despertar, vou procurar outras coisas, vou procurar o mundo real, eu vou trabalhar, eu vou fazer outra coisa. E aí, lentamente eu fui deixando a Rinode e me engajei no projeto Primeiro Passo, ali por volta de 20 anos de idade, 20, 19 anos, entrei no Primeiro Passo, comecei a trabalhar numa empresa aqui, meio período, fazendo o curso de Primeiro Passo, e aí fui deixando a Rinode e comecei minha carreira aí, voltei para os trabalhos normais. E aí sim, consegui comprar, só que aconteceu uma coisa nesse período, e aí já começam as minhas experiências religiosas. Até agora não havia Bíblia, não havia... Na verdade havia, mas não havia... Eu não era cristão, eu não era evangélico nessa época. Eu não tinha uma crença sobre Deus, exatamente. Mas na Rinode também foi onde eu conheci um dos meus líderes que disse que lá em São Paulo ele tinha visto uma igreja que tinha tudo de ouro lá dentro. Muita riqueza, muita prosperidade. As pessoas ficavam falando que eles tinham feito promessas, que eles tinham feito compromissos com Deus e Deus tinha honrado e saía de pouco dinheiro para R$ 1 milhão e que prosperava e que ganhava muita grana e que tinha reunião para empresários e esse tipo de coisa. E aí isso aí me chamou muita atenção, rapaz, e é mesmo. E ele disse, tem uma no Brejo. É mesmo, rapaz, tem uma dessa no Brejo. E ele disse que estava indo para as reuniões de segunda-feira e que era bom, que era para os empresários, né? Aí eu falei, rapaz, que interessante, segunda-feira, né? Igreja e tal, reunião de empresários. Rapaz, pois eu vou. Como é o nome da igreja? Igreja Universal do Reino de Deus, pronto. Foi aí eu comecei a frequentar a Igreja Universal. E aí comecei a ir nas reuniões de segunda-feira, comecei a gostar, recebi uma Bíblia de presente. E aí comecei a vir também nos outros dias da semana, quarta, sexta, domingo. E comecei a pegar gosto, uma coisa diferente aconteceu. Eu comecei a pegar gosto pela palavra. Quando havia pregação, aquelas palavras ali, eu não queria parar de ouvir. Só que a pregação era muito curta, era máximo 30 minutos de pregação. E o resto era, doe isso, dê tanto, se você não tem 10, dê 20, se você não tem 20, dê 30, se você não tem 30, dê 50, se não tem 50, dê 100, se não tem 100, quer dizer, é o contrário, né? É de cima para baixo. Se você não tem 1.000, dê 900, se não tem 900, dê 800. Dê dinheiro para o ventilador, dê dinheiro para o jornal, dê dinheiro para isso, dê dinheiro na segunda, dê dinheiro na terça, dê dinheiro na quarta, do envelope da quinta, no envelope da sexta, do sábado e dê no envelope do domingo. Seja fiel com Deus. E aí essas coisas aí no ouvido, e eu ficava me sentindo mal porque eu não conseguia dar dinheiro todos os dias para a igreja, né? Eu ficava me sentindo mal, caraca, bicho, eu não consigo dar dinheiro todos os dias, eles me pedem, eu não consigo dar dinheiro, não tenho dinheiro todos os dias. Na minha época, eu vendendo os produtos, eu só tinha o suficiente para recomprar os produtos. Mas havia um apelo que chamava a atenção, da Fogueira Santa. E nesse apelo da Fogueira Santa, eles diziam o seguinte, façam um grande sacrifício financeiro, material, e Deus vai lhe honrar. E aí eles falavam isso várias vezes. E no início eu não queria fazer, só que eu comecei a pensar, rapaz, eu estou tentando aqui as coisas, e se isso aí for verdade? E se de repente tudo que eu preciso para alavancar na minha vida, você está olhando da tela e dizendo assim, não acredito não, pois é. Isso aí, e se for verdade? E se eu realmente fizer esse sacrifício, e se for verdade, se der certo, se prosperar, se alavancar? Pois é, eu só tinha uma bicicletinha Camelo, simplesinha, aro 26,
um notebookzinho básico que eu tinha comprado ali desde que eu tinha trabalhado no ensino médio, um celularzinho fraquinho e um dinheirinho em caixa, que tinha um lucrozinho dos perfumes das coisas que eu vendia. Exatamente, eu vendi tudo praticamente de graça. Dei as coisas de graça e dei de oferta para a Fogueira Santa. Que na Fogueira Santa tu vai ver minha fidelidade e aí vai vir a prosperidade. Pois é, dei essa oferta, meus pais e minha mãe, meu Deus, o que é que você tá fazendo? Não acredito não, já todo mundo que eu contava ria da minha cara e com razão. E aí eu fiz essa oferta. Resultado, tava andando de pé, sem celular, sem notebook e os dias iam se passando, continuava indo para a igreja de pé, tudo firme. Só que nada mudou na minha vida. E o pastor disse que eu estava sendo impaciente, que eu tinha que esperar mais em Deus, porque estava sendo muito impaciente. Pois é. Resultado, eu já estava até batizado, tinha me batizado já na igreja universal, mas eu fiquei desgostoso, fui embora. E aí eu fui para outra igreja, a Igreja Mundial do Poder de Deus, se eu não me engano o nome. Só que na Mundial eles pediam grana, só que menos, e pegavam pesado na questão de milagres, né? Pregavam muito milagres, o Jesus curandeiro, Jesus que cura, Jesus de milagres. O foco é mais cura física, de saúde. E tem umas simpatias, né? Se você pegar uma vassoura de palha lá e varrer o seu trabalho, o seu estabelecimento vai prosperar. Se você tiver uma toalha lá ungida, suada, vai ter milagre, vai ter cura. Então, superstições com a fé cristã. E só que o público lá era mais mulheres de idade, homens de idade, não tinha tanta juventude. Então, as músicas também, música sempre em caixa de som. Então, não me identifiquei, não fiquei. E a partir do momento que eu saí dessa igreja evangélica, eu tive um entendimento errado. Eu achei que todas as igrejas evangélicas eram daquela forma e que a resposta deveria estar não na Bíblia, não na igreja evangélica, mas em outro lugar. Talvez Deus estivesse em oculto, escondido. E esse nome oculto quer dizer muitas coisas. Se eu acredito que Deus está escondido, oculto, então eu preciso buscá-lo e procurá-lo de jeitos não tão convencionais assim. Talvez as pessoas estejam procurando Deus no lugar errado e eu preciso achar onde é que Deus está. Preciso procurar Ele no lugar correto. E aí começou a minha jornada por religiões não convencionais, por ideias não convencionais, não comuns. Não me lembro exatamente a ordem por onde foi que eu comecei, mas me lembro que eu passei um tempo sendo demolei. Para quem não sabe, demolei faz parte da ordem maçônica, só que ele não é maçom, ele não tem idade adulta ainda, então ele é um jovem maçom, ele é um demolei. Os demolei chamam os maçons de tios, e o que eu posso dizer da minha experiência como maçom, ou na verdade como demolei, não tinha idade para ser maçom, tinha uma idade lá, eu não me lembro exatamente qual é a idade agora, mas eu não atingi a idade para ser maçom ainda. E a minha experiência é que é uma sociedade de troca de favores. Sei que existem muitas conversas sobre satanismo, sobre simbologia satanista, sobre tantas outras coisas, mas como eu não avancei profundamente lá dentro, eu não posso dizer o que foi que eu vi. Eu fui um jovem lá na ordem, então eu não vi os segredos profundos, mas somente aquele início ali. Então não posso dizer que eu vi coisas satanistas, que eu vi isso e aquilo. E também naquele tempo eu nem tinha tanto entendimento sobre essas coisas. Então, na minha experiência lá, troca de favores. Tem os irmãos daqui do Brejo, os irmãos da cidade vizinha, então nós ajudamos eles, eles nos ajudam. E aí os tios nos dão favores, nós ajudamos os tios. E aí vamos precisar arrecadar dinheiro, vamos fazer oficinas para arrecadar dinheiro, filantropia, né? Que é fazer eventos para arrecadar dinheiro. É uma sociedade filantrópica. Então, existiam rituais também. Você faz juras, promessas lá para participar, que você vai ser fiel e tudo. Mas, humanamente falando, eu só vi isso lá. Quando eu vi que era só isso, troca de favores, eu perdi o interesse.
Porque eu não estava em busca de troca de favores, eu estava em busca de Deus, a verdade sobre Deus. Quem é Deus? Onde é que Deus está? Será que os maçons têm essa verdade? Eu achei que sim, por isso que eu fui lá. Quando eu vi que não, era só troca de favores, eu perdi o interesse. E então, indo para a parte mais religiosa, eu comecei a ver muitas coisas. Eu também me lembro que eu comecei a ver sobre alienígenas, e sobre OVNIs, e sobre experiências de abdução. Isso aí me chamou muita atenção. A abdução, de relatos de abdução dessas pessoas, chamava muita atenção. As pessoas que estavam no campo subiam, iam para naves espaciais e lá os extraterrestres examinavam. Pois é, loucura, doideira. Mas se você olhar na internet a quantidade de relatos, a quantidade de experiências, com isso daí você vai ficar assustado. No Brasil tem milhares de relatos, fora do mundo milhares de relatos. Então muitas evidências assim. Então isso daí me chamou muita atenção e eu comecei a desejar ser abduzido. Deus foi muito bom comigo. Deus foi muito bom comigo que eu nunca fui abduzido. Graças a Deus, né? Mas eu ficava olhando pro céu e dizendo assim, rapaz, os alienígenas eles devem saber a verdade, que eles estão de fora, né? Eles devem saber a realidade sobre o mundo, porque aqui é só isso, é só dinheiro, é só essas coisas, a vida aqui, né? Mas os alienígenas de fora, eles deve ter uma realidade lá fora da Terra que deve ser melhor do que aqui, que deve ser a verdade, deve estar fora daqui a verdade. Então eu desejava isso. Só que não para apenas aí não, a coisa vai evoluindo. Eu ia para a biblioteca da minha cidade ler livros espíritas e ocultistas. Eu ia na seção de ocultismo na biblioteca da minha cidade e ler livros. Eu me lembro de ler livros sobre vida debaixo da terra, de alienígenas que ficam debaixo da terra, alienígenas no plano normal e alienígenas que vivem fora. E como os alienígenas sim, estão ligados com o plano espiritual e como você pode ter uma elevação de consciência através de um outro fragmento seu, do seu ser, da sua alma, incorporar no seu corpo, uma loucura. Eu fucei muitas coisas, mas porque eu estava procurando Deus, tinha sede e queria entender onde é que Deus estava. E aí também juntou com o Espiritismo, de Kardec, Chico Xavier e tudo. Li muitos livros de espíritos encarnados, espíritos desencarnados, na verdade, né? Que dizem que são espíritos desencarnados. Li alguns e frequentei também o Centro Espírita do Brejo, né? Da minha cidade aqui, no interior do Ceará. Fui umas 2 vezes só e tava doido, rapaz, para ver um espírito descer lá e ensinar sobre a vida e falar muita sabedoria, muita coisa, mas nunca aconteceu comigo. Nunca, nas reuniões que eu fui, nunca houve incorporação. Eu queria ver as incorporações, mas também fui privado de ver. E aí, só que como eu ia de carona, eu sentia que a pessoa que me levava, ela levava, mas levava sem gostar. Isso aí me incomodou. Falei, Omar, não. Porque já basta a humilhação de estar indo de carona. A pessoa que está levando de carona demonstra que está indo tipo obrigado, sem gostar, e não deu certo. E aí, mas vai evoluindo a coisa. Eu também comecei a ver sobre budismo. Eu também tive um período difícil na minha vida nesse momento, onde eu pensava que talvez suicídio fosse uma saída. Eu começava a me perguntar, qual a diferença entre estar vivo e estar morto? Qual o valor da minha vida? Qual a diferença que faz se eu estiver vivo ou se estiver morto? Qual o meu propósito nessa terra? Qual a diferença que eu faço nessa terra? Porque eu nasci, cresci, talvez eu me reproduza ou não, talvez eu me case ou não, mas uma hora, em algum momento, eu vou ter que trabalhar muito, pagar muitas contas e morrer. Mas isso todo mundo já está fazendo. Qual a diferença? Qual a diferença? Então, perguntas muito profundas nesse sentido. Eu já havia perguntas mais, não sei se são mais filosóficas, mas perguntas do tipo, de onde vim, para onde vou, quem sou eu? E a pergunta quem sou eu ecoava, né? Quem sou eu? Eu não sou os meus desejos, eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente, o que é que eu sou?
Eu não sou a minha alma, o que eu sou, quem eu sou, o que eu sou. E essa pergunta não tinha resposta. Eu não encontrava a resposta para essa pergunta. Então, nessa época que eu estava pensando em suicídio, um livro espírita fez com que eu parasse de pensar em suicídio. Porque apesar de ser mentira, me fez parar de pensar nisso. Porque era, se eu não me engano, um diário de um suicida, um livro espírita. E nesse livro conta um relato de um homem que supostamente cometeu suicídio, subiu, foi para os umbrais, que eles acreditam, né, que em cima da terra, no plano espiritual, há um umbral como se fosse um inferno. E nesse umbral você pode clamar socorro e vem algum anjo de luz e te leva para uma cidade celestial. Nessa cidade celestial, você que foi reprovado porque você cometeu suicídio, você vai ter que aprender o valor da vida, vai ter que passar por uma faculdade no plano espiritual, e aí você vai ter que aprender a não cometer suicídio mais, e como o suicídio impacta negativamente na vida das pessoas que estão ao seu redor. E aí esse suposto homem que se matou, ele vai ver de maneira desencarnada como as pessoas que estavam ao seu redor foram afetadas pelo seu suicídio. E aí ele entende que isso ali é algo negativo. Isso me fez refletir. Poxa, se eu cometo suicídio não acaba aí, mas minha mãe, meu pai, meus amigos, as pessoas que eu acho que nunca fiz, nunca impactei a vida delas, de alguma forma eu impactei. E quando eu cometer algo assim vai impactar muito negativamente, então eu não vou fazer mais isso. Eu comecei a pensar nas outras pessoas, porque o suicida, geralmente ele é egoísta. Ele só pensa nas suas dores, não pensa nas dores dos outros. Não pensa no mal que vai causar aos outros. Ele só se isola na sua dor e é só ele. E o diabo gosta de fazer isso mesmo, que a gente se isole e pense que está sozinho e que nós não temos importância. Bom, depois desse livro eu não pensei mais em suicídio e Deus usou esse livro, que é uma mentira, para refletir sobre verdades. E até essas coisas Deus usa na vida da gente. Bom, via muitas coisas, acompanhava muito sobre o espiritismo, mas lentamente eu fui deixando o espiritismo e misturando com o budismo. Sim, o budismo. O budismo me chamou muita atenção por causa das suas filosofias e questionamentos e declarações. Declarações do tipo que os desejos carnais, os desejos da vida, eles não podem nos satisfazer. De que eu não posso viver com base nos meus desejos, porque eles nunca vão me saciar. O que eu preciso é parar de desejar, parar de cobiçar e atingir o estado de iluminação e paz interior, onde a minha mente